Amém. Graça e paz. Amém. Tem fogo aí? Ei, não senti firmeza não. Tem fogo ou não tem? Queria que você ficasse de pé nesse momento, rapidamente. Vamos orar um pouquinho. Tenho certeza que Deus vai estar falando hoje no teu coração. Porque Ele está aqui. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ele está aqui. Então, feche os teus olhos nesse momento. Te coloca diante do Senhor. Te coloca diante do teu Deus, um Deus que não está morto. Um Deus que é vivo, que escuta a tua oração. Que, como diz a palavra, inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. E confessamos nesse momento que temos pecado contra Ti, porque muitas vezes temos colocado outras coisas no Teu lugar, temos priorizado outras coisas. E nós nos entregamos nesse momento mais uma vez nas Tuas mãos, Senhor. E Te agradecemos pelo sacrifício que Tu fizeste na cruz, que foi plenamente suficiente para que tivéssemos o perdão, para que fôssemos santos e justos. Que esse sangue, o sangue do Cordeiro, possa ser derramado nas nossas vidas nesse momento, e que esse sangue nos purifique de todo pecado. E nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, porque quando olhas para nós, não enxergas quem somos, falhos, mas enxergas o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Ó Deus, que Tu possas operar na nossa vida, Senhor. Que o Teu poder, Senhor, possa ser manifesto aqui nesse lugar. Que Tu possas trazer, Senhor, revelação. Que Tu possas falar, Senhor, com profundidade ao coração de cada vida. E que cada coração seja uma terra fértil, Senhor, para a semente que é a Tua palavra. E que frutos de justiça, Senhor, possam ser produzidos, possam ser gerados na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas aí para o Senhor? Senhor, toda honra e toda glória a Ti. Só Tu és digno de receber todo louvor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que Ele possa encontrar em você esse verdadeiro adorador. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 13. Amém? Amém ou misericórdia? Então presta atenção, acompanha. Subiu, pois, versículo 1 de Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. E ali invocou Abraão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, tinha gados e tendas, mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló.
Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E aí diz o texto no versículo 10 que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão e que era toda bem regada, antes de o Senhor evidentemente ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Então vejam, irmãos, que coisa interessante. Veja o que é uma escolha. Tenho algo muito interessante para lhe dizer. Sim, diga. Estava lhe aguardando e agora eu tenho que lhe dizer o seguinte: resolvi fazer algo. Resolvi fazer meu testamento agora em vida. Peraí, mãe. A senhora está doida? Recebeu algum diagnóstico? Não, de jeito nenhum. Decidi, está decidido. Sim, a senhora decidiu o quê? Decidi que vou fazer um testamento e agora está resolvido. Eu só tenho 2 filhos, só tenho 2 bens. Você sabe quais são aqueles bens, né? O bem daquela casa de Angra, do condomínio muito lindo, que você conhece, e um outro bem que você, não sei se lembra, que foi da sua tataravó, uma casa velha, num lugar bem pobre, que eu nunca nem fui lá. Mas está decidido. Sim. Decidido. 2 bens, 2 filhos e... Já falei com seu irmão, contei tudo isso que eu estou lhe dizendo. Agora a escolha é sua. Sim, o que foi que meu irmão disse, mãe? Você sabe, agora depois que seu irmão virou crente, aquele fanatismo, tudo dele é Jesus, que Deus decide, que Jesus decide, você resolve. O que você decidir, a sobra fica para ele. A escolha está nas suas mãos. Você decide. Mãe, a senhora me conhece, né? Você acha que eu vou deixar de escolher Angra? Claro que eu vou escolher Angra. E por sinal, como a senhora está muito apressada, eu acho melhor a gente passar logo no cartório e assinar isso e deixar tudo isso limpo, preto no branco. Eu conheço muito bem a senhora um dia pensa numa coisa, outro dia pensa de outro. Vamos lá, sacramentar isso? Agora mesmo. Antes que a senhora endoide de vez. Vamos embora. Minha filha, não te conta. Conta, amiga. Tu nem imagina, mulher.
tem uma nova para te contar, tu nem sabe. Senta aí. Não imagino mesmo. Minha filha, né, que a velha me chamou ontem. Qual velha? Minha mãe, mulher. E tem outra velha que tu conhece? Minha filha, ela disse, me chamou para fazer o testamento em vida. Já? Já disse que eu tinha que resolver o que é que eu ia escolher, que tinha 2 casas para que eu escolhesse. E qual que você escolheu? Claro. Primeiro ela disse que tinha aquela casa de Angra, que tu conhece. Maravilhosa, maravilhosa. Lembra que eu te chamei, tu passasse 3 dias lá? Pronto. Entre aquela casa e um lugar aí, uma casa abandonada, que foi herança da minha tataravó. Eu nunca fui lá. Das 2, qual que você escolheu? O Tessia, tu me conhece, minha amiga? Conheço, Tu amiga, acha conheço. que eu vou escolher uma casa abandonada num lugar chamado Espinhaço da Gata? Claro que eu vou escolher Angra, né, mulher? Eu sou mulher para botar meus sapatos maravilhosos em lugar chamado Espinhaço da Gata? Oxi, claro que não. Eu sou mulher para Angra, mulher. Lá é alto nível, condomínio maravilhoso. Tu não lembra, não? A gente só vê globais. Minha filha, parece que eu tô vendo a gente andando lá, naquela praia maravilhosa, sentindo o cheiro da marizia. Marizia, sente amor. Ó, não te anima não, visto que a casa é minha. Não tem que animar. Te anima não, a casa é minha. Fico ansiosa, amiga. Sim. Ah, mas você tem razão. Essas coisas, esses lugares com o nome de Titela da Gata, o sovaco da cobra, escorregou, tá dentro, isso é coisa de pobre, amiga. Pobre, pobre, pobre. Tô fora. Angra não, Angra é alto nível. Minha filha, já resolvi e não tem quem tire. Ó aqui, passei no cartório antes que a véia mudasse de ideia. Tu sabe como ela é, né? Hoje ela pensou uma coisa, no outro dia tá outra. Vai que ela arrumasse um taxista aí e casasse e vendesse tudo, Você ia desse tudo ficar a ele. sem nada. Não, passei logo no cartório, tá aqui, ó. Sacramentado, nem Deus tira isso de mim. Pense, pode esperar, que agora é só festa. Vou lhe chamar, viu? Pode se preparar. Vou arrumar minhas malas então. Hein? Arrume Antes que nos espere. Pode se preparar que a gente vai estar lá. Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ai, que notícia terrível! Meu Deus, eu não posso nem imaginar! Ai! Aqui, dona Bonita. Oh, meu O que Deus! houve? Meu Deus, eu tive uma péssima notícia. Deixa eu tomar uma água. Ah, Calma, calma. vai derramar tudo! Tem Mamãe, um troço. não me diga que a senhora desistiu. Minha filha, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Você não sabe, você não sabe. Aconteceu um temporal e arrastou todas aquelas casas de Angra. Minhas E o férias. condomínio da sua casa parece que já foi-se todo. Mamãe, isso é hora, mamãe. Minha Isso é hora da senhora vir eu contar estou piada. dizendo, menina, eu estou lhe dizendo, é verdade. É verdade. E como é que a senhora soube? Acabei de receber uma ligação do seu irmão dos Estados Unidos, dizendo que a notícia já se encontra por lá. Você não tem ideia. Não, mamãe. Toma Minha uma casa. água, amiga. Toma uma água. Não, mamãe. Toma Minha água. casa. Ai, Não, nossa, mamãe, você não. acha? Não pode, não. Menina, pare! Cuidado, Pare! Cuidado com a água no meu microfone, mamãe. Meu Deus! Eu não sei que essa menina saiu tão destrambelhada, escandalosa, histérica. É possível? A quem ela saiu? Pelo amor de Deus! Não pode ser, mamãe. É verdade, sim. Inclusive, ele está vindo amanhã aqui no Brasil. Essa notícia é verdadeira. Está nas televisões todas. Ele vem fazer o que aqui? Rir da minha desgraça? Só falta essa agora. Não, de jeito nenhum. Você não sabe que seu irmão é um santo. Se por acaso ele tivesse há uns dias atrás, lá naquele espaço, lá em Roma, ou hoje mesmo, como aquela Dulcinha, estaria sendo canonizado. Você não sabe que ele é um santo? Ele está vindo para assinar um contrato. Minha bunda. Você está fazer o lembrada? quê? Está lembrada daquela casa velha, naquele lugar pobre, na Titela da Gata? Costela da Gata, dona Bonita. Espinhaço da gata, minha gente. O que é que isso tem a ver agora? Eu quero minha Uma casa. empresa internacional, venha cá e escute. Uma empresa internacional de alto investimento resolveu fazer um investimento naquela casa calma, velha amiga, e vai calma. construir um maravilhoso shopping. Pode ser, isso não é justo, mãe. Isso É não justo. Afinal de É contas, verdade. esse irmão é casado ou solteiro?
não é para seu bico, Ai, fique meu na Deus, sua. sem férias e sem marido. Minha filha, aquela casa velha, você não sabe que tudo que seu irmão bota a mão se multiplica? E aquele casarão velho, lembra aquele casarão velho da moela da gata pariu? Espinhas da gata! Bem, gente, essa é uma maneira engraçada de falar de escolhas. Nesse texto que a gente leu, é clara a diferença de uma decisão baseada na fé, de uma escolha fundada, baseada na fé, na certeza de que a bênção de Deus não depende do que os olhos podem ver, e de uma escolha completamente baseada no que os olhos podem ver. Abraão sabia que, para onde ele fosse, a bênção o acompanharia. Ele andava por fé, e não pelo que via. No versículo 10 diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, que, segundo diz o texto, eram bem regadas, verdinhas, mas na verdade, por trás daquilo tudo se escondia uma grande cilada. Ló fez a escolha completamente baseada no que podia ver. E na maioria das vezes nós somos iguais a Ló. Nós fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas decisões, completamente apoiadas naquilo que podemos ver. É aquela história do, meu Deus, só pode ser Deus. Era justamente o que eu estava precisando e chega assim, na minha mão, de mão beijada. Só pode ser Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com essas decisões baseadas naquilo que os nossos olhos podem ver. Muitas vezes as nossas escolhas nos afastam completamente de Deus. No caso de Ló, o texto diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. E Sodoma, eu poderia fazer uma analogia aqui, dizendo que representa o pecado, a perdição, a destruição. Repare que Ló não chegou rapidamente em Sodoma. Ele foi armando e desarmando o acampamento até chegar em Sodoma. Ninguém normalmente, irmão, se afasta de Deus do dia para a noite, num piscar de olhos. O afastamento é gradual, aos poucos, e geralmente se inicia quando a gente começa a relativizar a santidade, por exemplo. Quando a gente começa a dizer, poxa, isso aqui não tem nada de mais não. O que é que isso tem de mais? Ir para tomar uma cervejinha com os amigos, o que é que isso tem de mais? E aí você começa armando e desarmando a sua tenda no sentido da perdição, da destruição, da queda. A fama das pessoas que viviam naquele lugar, em Sodoma, era uma fama que já era conhecida da população daquela época. Diz o versículo 13, que os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Isso era um fato conhecido naquela época. Mas mesmo sabendo disso, Ló insistiu e achou que não tinha nada de mais viver perto dos sodomitas.
Ele achava que, poxa, eu não vou me contaminar, eu sou mais forte do que isso. Uma vez eu vi o meu irmão falar uma coisa interessante. Ele disse, olha, se tem uma pessoa em pé em cima de um banco, de um tamborete, e tem outra embaixo, e puxa, é mais fácil quem está em cima do banco trazer para cima quem está embaixo, é mais fácil quem está embaixo trazer quem está em cima do banco. Nós precisamos vigiar bastante, irmãos. Depois que Abraão separou-se de Ló, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse, olha, está vendo isso aí? Olha para a direita, para a esquerda, para o oriente, para o ocidente, isso tudo eu vou te dar. Eu tenho certeza que os olhos de Abraão não tinham condições de ver muita coisa não. Lugar seco, é até perfeitamente, é fácil de entender porque Ló escolheu as Campinas do Jordão. Num lugar quente como aquele, deserto, onde a água é a coisa mais preciosa que existe. Eu pergunto a você agora, você escolheria ir para o lado do deserto ou para o lado que tem água? Se você disser que escolheria o deserto, eu diria para você, deixa de conversa, irmão. Muito provavelmente, todos nós, num primeiro momento, escolheríamos aquilo que os nossos olhos, a lógica, mostra que seria o melhor. Mas nem sempre o que parece ser o melhor é o melhor para a gente. A Bíblia diz que a vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Mas a gente costuma esquecer isso o tempo inteiro. É muito mais fácil acreditar que a nossa vontade é que é boa, perfeita e agradável. Mas Abraão, mesmo os olhos não podendo ver a água, a prosperidade, Abraão creu na promessa de Deus e mudou as suas tendas de lugar. E diz o texto que ele foi morar nos carvalhais de Mamre. E eu fui fazer uma pesquisa e vi que Mamre significa riqueza. E esses carvalhais eram junto a Hebrom, que significa comunhão. E Abraão, mesmo sem ver o cumprimento da promessa, honrou a Deus. A Bíblia diz que no versículo 18 que ele edificou um altar ao Senhor. A bênção não tinha chegado ainda sobre a vida de Abraão, mas ele estava honrando a Deus, independente do que os olhos podiam ver, independente das circunstâncias. Você quer sair da situação que você está? Você quer ver transformada a sua sorte? Você quer ver Deus operar milagre na sua vida? Hein? Se você quer, diga eu quero. Tem pouca gente que quer, né? Você quer ver o milagre de Deus na sua vida? Você quer ver Deus transformar a sua sorte? Você quer ver as portas se abrindo diante de você? Você quer ver a água florescer no deserto? Porque Deus faz. Deus faz a água brotar no deserto. Você crê nisso? Então comece a honrar a Deus. Comece a adorar a Deus, comece a edificar um altar para o Senhor, que a sua vida seja o altar do Senhor, que a sua vida seja o lugar onde a glória de Deus se manifesta aqui nessa terra corrupta, que as pessoas possam ver a Deus através de você, das suas ações. É necessário, irmãos,
restaurar o altar. De repente sua vida já foi um altar para o Senhor. Mas esse altar está destruído, está quebrado. Chegou a hora de reparar o altar, para que a glória de Deus possa voltar a ser derramada sobre a sua vida. E aí você viverá o milagre. Você vai andar na terra seca e a água vai brotar. O milagre vai acontecer. Porque você é um dispenseiro da glória de Deus. Você é um instrumento do Senhor. Agora tem que restaurar o altar. Amém? Hoje é dia de restaurar o altar. Diga para o irmão do seu lado: irmão, hoje é dia de restaurar o altar. Todas as escolhas têm consequências. A menina escolheu a casa de Angra, veio o temporal e destruiu. O outro não dependia do que os olhos podiam ver e foi abençoado. A gata deu cria, né? Deus faz um milagre. Abraão ia andando pelos lugares, ia cavando a terra e a água ia brotando. Os poços iam florescendo, a água ia jorrando. O milagre acontecia onde os olhos não podiam ver. Mas nós não precisamos andar pelo que os nossos olhos podem ver. Nós não precisamos olhar e basear nossa vida naquilo que podemos ver. A nossa vida deve ser baseada naquilo que nós cremos. Você tem que basear a sua vida naquilo que você crê, na promessa de Deus para você. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Talvez seus olhos não possam ver, talvez você só consiga enxergar o descumprimento da promessa. Mas se você tomar posse, se você verdadeiramente crer, você verá a glória de Deus. Porque quem crê, vê a glória de Deus. Deus está esperando a sua fé para poder manifestar a glória dele na sua vida. Eu tenho lido, se você ler o Novo Testamento, você vai perceber várias passagens onde o milagre de Deus era vivido pelas pessoas, mas não era vivido por qualquer pessoa. O milagre era vivido pelas pessoas que acreditavam no milagre. Hoje eu estava lendo aquele texto do centurião que tinha um servo que estava doente e foi falar com Jesus. Ele mandou algumas pessoas irem à procura de Jesus. E Jesus foi ao encontro do centurião e ele mandou um recado, disse: eu não sou digno que você venha na minha casa. Eu sou homem sujeito à autoridade, eu sei que se eu disser vá, ele vai. Se disser vem, ele vem. E não precisa você ir, basta dar uma palavra e meu servo vai ficar curado. E Jesus ficou admirado daquela fé. E quando os servos daquele centurião voltaram para casa, o homem já estava curado. Porque o poder de Deus se manifesta na vida daquele que crê. Muitas vezes você não tem vivido milagre porque você não tem crido no milagre. Eu nunca esqueço, no início da minha caminhada, de um irmão que uma vez veio falar sobre fé, e ele me dizia: irmão Gustavo, tudo que Deus faz na minha vida, eu tenho vivido o milagre de Deus porque eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus é poderoso para fazer um milagre. E aí ele começou a contar: eu estava precisando de um sofá lá em casa, e eu comecei a orar a Deus: Senhor, me abençoa, eu estou precisando de um sofá, não tenho condições de comprar, tu sabes.
Mas, Senhor, eu te agradeço pelo meu sofá. O Senhor já mandou o sofá para mim, um sofá preto, um sofá de 3 lugares. E aí começava a descrever. Aí ele disse que com mais ou menos uma semana, chega uma pessoa na casa dele. Irmão, olha só, eu vim aqui, o Senhor me incomodou a dar isso aqui para o irmão. Me ajude aqui. Aí tinha que tirar do caminhão um sofá preto de 3 lugares. Do jeito que o irmão descreveu, do jeito que o irmão agradeceu. Se você tem fé, comece a agradecer a Deus pelo cumprimento da promessa da sua vida. Comece a tomar posse. Deus, obrigado pelo cumprimento da tua promessa. Você precisa crer, meu irmão. Agora não vá fazer como muitos que eu já vi, não, que receberam uma palavra profética dizendo assim: ó, estou te abençoando, vou te dar, toma posse da chave do teu carro. Aí quando era no dia seguinte, o irmão ia na concessionária, aí comprava o carro. Depois pagava a prestação, era o salário dele. 300 prestações do salário do irmão. Aí, no primeiro mês pagava, no segundo já se apertava, não tinha como pagar, começava a atrasar. Com 3, 4 meses o banco já estava atrás para tomar o carro. Não queira dar uma forcinha para o Senhor. Vigie. As escolhas têm consequência. No caso de Ló, começou logo em Gênesis 14, depois você vai ler, mostra que houve uma guerra entre reis, e essa guerra resultou na captura de todos os bens e mantimentos de Sodoma e Gomorra, bem como na captura de Ló e de todos os seus bens. Depois, Gênesis 19, Deus destrói a cidade e poupa Ló e a família. Mas Ló perdeu todos os bens que possuía. A esposa desobedeceu a ordem do enviado de Deus lá, do anjo, e morreu. E as 2 filhas de Ló, contaminadas pelos costumes de Sodoma, que elas passaram grande parte da vida vendo, embebedaram o próprio pai e conceberam dele. Veja que roubada. Quer trocar, Marinho, de microfone? Veja que cilada. Toda escolha tem uma consequência. Em sua vida você sempre vai ter a possibilidade de fazer uma escolha carnal ou uma escolha espiritual. Você precisa decidir a escolha que você vai fazer. Você precisa decidir se a escolha que você fará será uma escolha espiritual ou uma escolha carnal. Colossenses 3:2 diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E muitas vezes você só pensa nas coisas da terra, e todas as suas decisões são decisões carnais, são decisões terrenas. Mateus 6:33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Reino, como sempre diz o pastor Doriel, é o governo de um rei. Você tem que buscar em primeiro lugar ser governado por Deus, ser dirigido por Deus. Se você buscar em primeiro lugar esse governo, as suas escolhas serão espirituais, porque serão baseadas na ordem de Deus para você, na direção que Deus quer te dar. Suas decisões serão acertadas. E muitas vezes a escolha de Deus
irá contrariar a lógica da visão humana. E você tem que estar preparado para isso. É uma espécie de treinamento. Muitas vezes você verá como se fossem as campinas do Jordão, tudo verdinho, lindo. E Deus vai estar dizendo no teu coração: meu filho, não vá por esse caminho, não tome essa decisão, não faça essa escolha. E você vai dizer um não, que muitas vezes vai doer até no seu coração. Mas você precisa crer que é a mão de Deus. É como uma vez que eu estava precisando de um relógio, eu queria comprar um relógio, e eu tinha um desejo de um determinado relógio, de uma marca suíça, mas eu não tinha condições de comprar. Quando eu fui pesquisar, custava mais de R$1.000, na época, isso tem uns 10 anos ou mais, tem mais de 10 anos. Custava mais de R$1.000 o relógio no shopping. Eu não tenho como comprar isso agora. No meio disso tudo, enquanto nas minhas emoções havia o desejo de ter aquele bem, chega uma pessoa oferecendo um relógio exatamente da marca que eu queria. E o que aparentemente é melhor, na caixa e custando R$300. Veja que diferença, de mais de 1.000 ou 2.000 para 300. Na caixa, lindinho, sem um arranhão. Aí você olha assim, o que é que você diz? Só pode ser de Deus. É muita coincidência. Aí tem gente que diz assim: não é coincidência não, irmão, é Jesuscidência. Só pode ser de Deus. E aí, se por um lado o meu racional pensava só pode ser de Deus, no meu interior havia uma falta de paz que você não faz ideia, um incômodo, era como se tivesse alguém me apertando o coração. E tinha algo lá dentro de mim dizendo assim: não fique com esse relógio. E a mente dizia: fique, que a melhor coisa só pode ser de Deus. De 2.000 por 300 é um milagre, é uma bênção. E aí, aquela vozinha me incomodando, e eu peguei e abri a Bíblia. Deus, fala comigo. Aí comecei a ler a Bíblia e diz assim: e foi grande a ruína de Jael. Aí eu disse: Senhor, me fala comigo através de outro texto. E morreram de uma só vez 5.000. Aí o Senhor, esse negócio, será que isso existe mesmo? Aí, foram derrotados. Deus não fala desse jeito não. Esse negócio que Deus falar na Bíblia, isso não existe desse jeito. Aí, eu vou procurar um irmão. Isso tem gente que tem fé na fé dos outros, né? Isso daí não é para ninguém aqui. Ninguém faz isso. Aí eu procurei um irmãozinho: irmão, veja aqui esse relógio. Aí o irmão chegou, estendeu o braço e disse: poxa, irmão, cadê? Igualzinho o meu. Olha, esse relógio nunca me deu problema. Quanto é que estão pedindo por ele? Aí eu disse: parece que era R$300. R$300. Irmão, é bênção. Aí eu: opa, é bênção. Aí eu disse: vou pedir confirmação, né? Porque se Deus fala, tem que confirmar. Olha aqui, homem espiritual. Aí falei com outro irmão: irmão, ora aqui por esse, estou pensando em comprar esse relógio. Aí o irmãozinho pegou, pôs o relógio na mão assim, levantou e disse: Senhor, toma nas tuas mãos o desejo do teu servo, abençoa, se for da tua vontade, não sei o quê. E saiu orando. Aí quando terminou, disse: Gustavo, de quem é esse relógio? Eu disse: é de um rapaz assim assado. Aí descrevi lá, ele disse: é porque eu não senti muita paz não.
Senti um aperto assim. Mas se tinha alguma coisa ruim, foi quebrada. Opa, foi quebrado. Porque no fundo, eu queria aquele relógio. Aí fui dormir com aquele incômodo interior, aquela falta de paz. Era Deus falando no meu coração, deixa isso para lá. Aí eu acordei de manhã cedo, Senhor, tá bom, eu não quero saber não quero mais esse relógio. Eu estou vendo que não é para eu ter esse relógio agora, não estou sentindo paz, não quero mais esse relógio. Aí veio um pensamento, vê que pensamento. Poxa, você pode não ficar para você, mas você pode vender. Aí, rapaz, não é que é uma boa ideia? Aí pego o telefone, faço uma ligação, na primeira ligação, a pessoa que atende diz para mim: Gustavo, rapaz, que coincidência, não é que eu estou querendo comprar um relógio desse, eu estou indo trabalhar com um relógio da Gasté, não sei o que, e meu trabalho é pesado, estou estragando meu relógio, eu queria um relógio desse, mais simplesinho, traz aqui para eu ver. Aí eu fui lá levar o relógio, ele disse: eu quero. Pegou, passou um cheque e diz: agora só deposita na segunda-feira. Eu, tá bom. Isso foi mais ou menos na quinta-feira. Quando chega no domingo, esse rapaz vai lá em casa: Gustavo, olha para aqui. Ele mostra o relógio para mim. Tomei um banho de piscina e o relógio encheu de água. Veja, o relógio suíço na caixa. Devolve. Eu disse: rapaz, como é que eu vou devolver? Se eu já fechei com o cara, eu não tenho, fechei, está fechado, isso não existe não. Eu disse: então veja aí que eu vou botar na manutenção para descontar daquele valor. Eu, tá bom. Alguns dias se passam, eu recebo uma carta na minha casa: cheque devolvido sem fundo. O cheque que o rapaz me passou era o famoso cheque borrachudo. Bateu na conta e voou. Aí eu fui tirar meu extrato, cheque especial. Veja que desmantelo. Por quê? Porque a minha decisão foi baseada naquilo que os meus olhos podiam ver. Não faça como eu fiz. E aí tem gente que chega, está querendo comprar um negócio, aí passa, vai no shopping. Aí sabe o que é que encontra lá? Queima total. Eita, as mulheres chegam tão rindo, se coçando. 79% de desconto. Quase dado. Pague 1 e leve 2. Eita, negócio para pegar bobinho, né? Irmãos, nós não podemos ser vencidos pela oportunidade. Não podemos. Você precisa ter juízo. Veja o que diz lá em Lucas capítulo 14. Abra sua Bíblia lá em Lucas 14. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Amém? Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando
o outro, ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, veja que coisa interessante. Qual é o construtor que, antes de fazer uma construção, não senta primeiro para ver se tem condições de acabar? Você tem que fazer a conta. Aí você passa, meu Deus, quando é que eu vou conseguir comprar esse negócio que custa R$100 por 20? Mas naquele momento 20 vai fazer falta para você. Não, tenha certeza de uma coisa, no momento que for o momento certo de você comprar, Deus vai te abençoar e você vai pagar 200 e não vai te fazer falta. Porque não adianta você ser vencido pelas oportunidades. É como agora tem um negócio que eu creio que todo mundo aqui já viu, de compra coletiva. Aí você pega, recebe um e-mail, hotel, resort, 5 estrelas, não sei aonde, de 2.800 por R$400. Aí, meu Deus, não pode, é muito barato, eu estou precisando descansar. E começa a arrumar um monte de desculpa. Que bênção, só pode ser de Deus. Aí pega, compra. Aí depois vai ter que ter a passagem aérea, uma série de coisas. Aí depois que vai para a viagem que volta, aí fica apertado e diz: eita, a ficha caiu. Só agora a ficha caiu. Pronto, dançou. Vai passar um tempão na prova. Você precisa entender, meu irmão, que existem 2 leis que estão operando agora, o tempo inteiro. A lei que Jesus Cristo veio estabelecer, do Espírito da vida, em Cristo Jesus, uma lei espiritual. Existe uma outra lei, a lei do pecado e da morte, que também está operando o tempo todo aqui. E se você não opera numa lei, você opera na outra, não tem remédio. Ou você está semeando na lei espiritual, ou você está semeando na lei da carne. Não tem escolha. É como diz lá em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis. Anote isso aí para depois você ler. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Que diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isto também colherá. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito, ceifará ou colherá a vida eterna. Se você semeia no Espírito, você vai colher vida. Se semeia na carne, vai colher morte. Eu já vi várias pessoas, e eu tenho certeza que você, ouvindo isso que eu vou dizer agora, vai lembrar de alguns casos, de pessoas que fizeram aquela cirurgia para redução do estômago. Eu preciso fazer isso, estou muito obeso e eu vou acabar morrendo, e aí faz a cirurgia. Aí começa, perde peso, fica bem magrinho. Aí daqui a pouco começa a engordar de novo. Começa a recuperar todo o peso que foi perdido. Por quê? Porque a mente continua a mente do gordinho. Eu conheço 2 pessoas, 2 irmãos, que fizeram a redução, 2 irmãos. Eles eram tão obesos que quando um entrava no carro, o carro inclinava para um lado. Quando o outro entrava e balanceava, e o carro conseguia andar sem ser de lado. Os 2 fizeram a cirurgia. Perderam peso, muito peso. Recentemente eu fui no shopping em Recife e estava descendo a escada rolante. Quando eu olhei para o lado, estavam os 2 completamente gordos de novo. E quando eu olhei para a mesa, cada um estava comendo
uma pizza da grande, ainda tinha batata frita e um monte de coisa que só faz engordar. Aí eu olhei assim, poxa, o gordo continuou dentro deles. Deus te chama para viver uma vida espiritual, mas a vida da carne tem que sair da sua cabeça. Você precisa ter uma mudança de mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que mudar a mente. Tem que mudar. É uma verdadeira lavagem cerebral, como muitas pessoas falam. Mas se ela não acontecer, você não vai ver o milagre, você não viverá o milagre. E suas escolhas continuarão sendo escolhas erradas, baseadas no que os seus olhos podem ver, ou na emoção do momento, ou na oportunidade que acaba te vencendo. Você tem que mudar de mente. E aí tem gente que está passando por dificuldade, de repente é você, está passando por uma dificuldade agora, e fica achando que é Deus que está fazendo essa dificuldade vir sobre a sua vida, para te ensinar alguma coisa. Será que Deus não tem outro jeitinho de nos ensinar? Será que Deus só nos ensina castigando, apertando? Irmão, certamente não. Mas o nosso Deus é tão bom que a Bíblia diz que Ele transforma maldição em bênção. E de repente o momento ruim que você está passando é fruto da semente errada que você plantou, e Ele transforma isso em bênção, usa essa situação para te aprimorar, te ensinar, para fazer com que você, quando chegar na terra prometida, não volte a cair no mesmo erro. Agora eu queria fazer algumas considerações, e eu queria que você prestasse muita atenção. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, presta atenção. É sobre essa história de semear e colher. Obrigada, mano. Tem 3 coisas que eu queria frisar. A primeira é que a semente só produz aquilo que ela está programada para produzir. Trocando em miúdos, se você pegar uma semente de manga e plantar aqui no jardim, vai nascer um pé de acerola? Vai? Por que não vai? E se você orar, impor as mãos e dizer: Deus, muda aqui, que nasce um pé de acerola, vai nascer? Provavelmente não. Porque a semente é uma semente de manga e não de acerola. E muitas vezes a gente planta a semente da infidelidade, a semente da falta de amor, a semente da rebeldia, e a gente quer colher amor, e a gente quer colher compreensão, e não tem como, porque a semente que a gente plantou não é semente de produzir esses bons frutos. A outra coisa é que você pode plantar a semente hoje e ela vai já começar a nascer hoje. Começa ou não? Começa amanhã? Vai demorar, tem um tempo. Tem plantas que só começam a produzir o fruto depois de 5 anos. E aí eu queria te convidar a refletir. O que foi que você plantou 5 anos atrás? Talvez você diga: meu Deus, mas eu não entendo, porque eu só fico nessa situação. Eu tenho buscado tanto a Deus, eu vou todo domingo para a igreja, eu participo da escola dominical, eu não sei o que, eu faço jejum, é joelho no chão e cara no pó. Já vi tanta gente falando isso. Eu não entendo porque isso acontece comigo. Irmão, de repente é a semente aí que você plantou faz tempo. Outra coisa importante é que toda semente tem um tempo para começar, ou melhor, toda colheita tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Se você, por exemplo, gastou demais e está endividado agora, aí você
para de gastar, começa a economizar, você já vai deixar de dever hoje? Não, vai levar um tempo para tudo se organizar. Isso é para todas as áreas da vida. Se você traiu a sua esposa, e aí você se arrependeu do que você fez, você começa a buscar a Deus, viu que era uma coisa extremamente errada o que você fazia, você se arrepende, sua esposa já volta a confiar em você? Hein? Não. Você vai ter que reconquistar a confiança dela. Amém? O que vale, sabe o que é? É o que está lá em Romanos 8, 28. Eu queria que você abrisse para a gente estar terminando. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo mundo encontrou? Presta bem atenção no que eu vou falar. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Diz o texto: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto diz: sabemos que algumas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Diz isso? Sabemos que muitas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz? O que é que diz? Todas. Todas. E as coisas ficam concorrendo para ver quem vai nos ajudar primeiro, porque Deus faz o milagre. Agora isso acontece na vida de todo mundo? O texto é muito claro, diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você diz: mas eu amo e não estou vendo coisa cooperar para o meu bem em lugar nenhum. Tudo só faz cooperar para o meu mal. Sabe quem são aqueles que amam a Deus, meu irmão? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Amém? Todo mundo encontrou João 14, versículo 15. Disse Jesus, foi Jesus que falou isso aqui, presta bem atenção: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus é aquele que obedece a Deus, aquele que busca andar segundo a direção de Deus, é aquele que vive uma vida inclinada para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Esse é o que verdadeiramente ama a Deus. Aí Deus tem condições de transformar a maldição em bênção na vida dessas pessoas. Você ama Deus? Você tem buscado obedecer ao Senhor? Você tem buscado andar na direção de Deus? Então, te prepara, Deus vai transformar a maldição em bênção na sua vida. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não tem para onde. E aí, para finalizar, eu elenquei aqui 6 passos
que eu diria que são 6 passos para que as suas escolhas sejam baseadas nas coisas espirituais. Então, toma nota aí. Se tiver com a caneta, anota. Se não tiver, depois pega com o irmão. Para que você possa fazer as escolhas espirituais, você precisa viver uma vida espiritual. Não tem como. Se você vive uma vida carnal, se você vive uma vida onde todas as suas decisões e escolhas são baseadas na carne, nos sentidos, naquilo que os seus olhos podem ver, você jamais conseguirá ter escolhas corretas. Mas se você vive uma vida espiritual, todas as suas escolhas tenderão a ser corretas. Por que tenderão? Porque de vez em quando a gente acaba dando uma manquejadazinha e plantando a semente errada. E quando é que a gente planta a semente errada? Quando muitas vezes na pressão a gente perde o controle, quando perde o domínio próprio. Precisamos ter domínio próprio. E aí, os 6 passos para viver uma vida espiritual eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro é que você precisa firmar uma aliança com Deus. Não tem como você viver uma vida espiritual sem ter uma aliança com Deus. E essa aliança não se faz através de uma religião. Essa aliança não se faz dizendo assim, eu quero fazer. Essa aliança só é feita através de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for através dEle. Só existe uma forma. Só existe um caminho, só existe um jeito, é entregando a vida a Jesus. Então você precisa fazer essa aliança, dizendo assim, Deus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego minha vida a Jesus Cristo, porque eu sei que Ele me comprou, Ele morreu por mim. Depois disso, depois que você fizer essa entrega, firmar essa aliança, o segundo passo é que você precisa buscar conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus onde é que está exposta? Aonde? Vocês estão aí? Onde é que está exposta a vontade de Deus? Na palavra. Você tem que buscar conhecer a palavra. Então, eu te recomendo, entra na internet, bota lá no Google, plano de leitura anual da Bíblia. Aí, para cada dia do ano, vão ter os textos que você vai ler. E ao final de 12 meses, você leu a Bíblia inteira. E Deus vai falar com você, você que vai começar a conhecer a vontade de Deus. E aí quando você for tomar uma decisão, e essa decisão contrariar alguma coisa que está ali na palavra de Deus, você não vai tomar a decisão errada, porque você vai lembrar da palavra. O terceiro passo, você tem que procurar aplicar a palavra no seu dia a dia. Não adianta você ter só o conhecimento. Eu achei interessante o que o pastor Doriel falou um dia desses. Ele disse assim, presta bem atenção, que eu achei tremendo. O povo de Israel saiu do Egito e um caminho que não levaria mais do que 40 dias, eles passaram 40 anos para chegar no destino. E aí, disse o pastor Doriel, muitas vezes a palavra está aqui na mente, mas esse caminho da mente para o coração, muitas vezes ele leva 40 anos, 50 anos, e a palavra não tem como operar, fica só na dimensão do conhecimento. Eu conheço gente que conhece a Bíblia inteira, mas não aplica. Todo esse conhecimento que ela tem não serve de nada, porque ela não aplica, não coloca no dia a dia dela. Só vai viver o milagre aquele que praticar a palavra.
A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu, que edificou uma casa sobre a rocha, e aí cavou bem profundo na rocha e lançou os alicerces da casa sobre a rocha. E diz o texto bíblico que quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem a tormenta, a luta, essa casa não se abala. Não se abala porque está apoiada, está firmada na rocha, e a rocha é Jesus. Mas o homem que ouve a palavra e não pratica, diz a Bíblia que é semelhante à pessoa que constrói uma casa, um castelo sobre a areia, sem fundamento, sem apoio, sem sustentação, sem alicerce. E quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem o dia mau, diz a Bíblia que essa casa desmorona, ela cai por terra. E assim é na vida de cada um de nós, se a palavra não estiver sendo vivida. Então, primeiro passo, firmar aliança com Deus através de Jesus. Segundo, buscar a vontade de Deus que está expressa na palavra. Terceiro, aplicar essa palavra na vida. E o quarto, você tem que abrir mão das suas próprias vontades. Tem que abrir mão da vontade da carne. Tem que aprender a ouvir a Deus, mesmo sendo aquilo que você não quer ouvir. Mas você tem que ouvir e abrir mão. Por quê? Porque se você abre mão da sua vontade, qual é a vontade que prevalece? Qual é? Vocês estão aí? Se você abrir mão da vontade da carne, qual é que prevalece? A do Espírito. O quinto passo, passar a entender e dar ouvidos à voz de Deus. Isso só se consegue através da convivência. À medida que você for lendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, você vai começar a perceber a voz de Deus. Talvez alguns estejam chocados com o que eu estou dizendo. Meu irmão, quer dizer que Deus fala? Deus fala. A Bíblia nos garante que Ele fala, mas só fala na vida daqueles que firmam aliança com Ele, que buscam conhecer a vontade dEle, que buscam aplicar essa vontade no dia a dia, que abrem mão da vontade da carne. Aí começa a discernir a voz de Deus. Isso é através de convivência. E por fim, se você fizer isso, vai ter uma consequência, que eu chamei de sexto passo, mas é algo que quase que natural, é uma consequência. Suas decisões serão espirituais e não carnais. Amém? Então eu queria convidar você, e o louvor vai estar aqui. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu tenho certeza que Deus marcou esse momento com você. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido. Eu não sei que tipo de dificuldade você tem experimentado. Mas uma coisa é certa. Muito provavelmente, você tem colhido o fruto da semente errada que você plantou. E não existe outro jeito, como falei aqui, de viver o milagre. Não existe uma outra maneira de ter boas colheitas. A única forma é plantando a boa semente. E essa boa semente a gente só consegue verdadeiramente plantar com toda a intensidade quando nós nos aliançamos com Deus. Eu não estou falando para você de uma religião. Não estou te falando para
fazer parte dessa igreja. Se você quiser ficar vindo para cá para ouvir a palavra, amém. Vai ser um grande prazer. Mas o que você precisa mesmo é firmar essa aliança com Deus. Deus firmou uma aliança com você. Mas a aliança pressupõe que as duas partes assumem um compromisso. Deus já fez a parte dele, ele já assumiu o compromisso. Ele enviou Jesus e Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu por você. Mas você precisa fazer a sua parte. Sabe qual é a sua parte? Diz assim: eu creio que Jesus morreu por mim e a minha vida não mais é minha. Eu entrego a minha vida a Ele, porque Ele me comprou com o próprio sangue. A Bíblia diz que quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai, do nosso Pai. E aí não estou falando do nosso Pai carnal, do nosso Pai espiritual, de Deus, o Deus Pai. Jesus nos confessará diante do Pai. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Isso é o que o próprio Jesus falou. E o apóstolo Paulo uma vez disse uma coisa muito interessante. Ele disse que se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor da tua vida, e em teu coração, lá dentro de você, se você verdadeiramente crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é necessário fazer essa aliança. E é isso que eu queria te convidar agora. Se essa palavra tocou o teu coração e você ainda não fez isso, não cumpriu essa ordenança bíblica, eu queria te convidar a vir fazer isso agora. Quem gostaria de fazer isso hoje? Levanta a mão. Tem mais gente que precisa fazer isso hoje. Talvez você tenha coisas na sua vida que você não compreenda. Ainda. Mas Deus quer mudar a tua vida. Durante muito tempo eu resisti a isso. Eu acreditava que Deus era um ser superior, uma espécie de luz que estava lá longe de mim. Glória a Jesus. Porque o meu racional dizia: como é que pode Deus existir e tanta coisa errada está acontecendo? Que Deus é esse que pode privilegiar uns e a outros Ele deixa morrer? Que Deus é esse? Mas eu não fazia ideia que existe um Deus que é vivo, um Deus que fala, um Deus que cura, um Deus que transforma o coração. E uma vez eu entrei nessa igreja, mas era no Clube dos Fornecedores de Cana, para pegar a chave de um carro. E veio uma pessoa falar comigo e essa pessoa falou tudo que só eu podia saber. Essa pessoa falou de um vazio que eu sentia dentro de mim, que eu não sabia como explicar, como preencher. De repente esse é o vazio que você tem sentido. E depois daquele dia que eu fiz a minha parte na aliança, o vazio desapareceu. A minha vida foi mudada totalmente e hoje eu estou aqui. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Então eu quero te convidar, meu amado, a vir fazer essa aliança. Não deixe isso para depois.
Vença a vergonha. Vença. É como se houvesse algo que está te prendendo, mas isso agora está quebrado em nome de Jesus. Você está livre. Livre para fazer aliança com o Senhor. Eu só estou insistindo porque tem mais gente que precisa fazer isso. Então vença a vergonha. Faça a sua aliança com Ele. Mas a alegria vem de manhã. Quem é o próximo corajoso? Quem é que terá coragem de dizer: Deus, eu me entrego a Ti? Há 15 anos atrás, assim como o Gustavo, a nossa igreja era no colégio. Eu lembro o primeiro dia que eu entrei por essas portas e nós nos reuníamos ali no Colégio Decisão. Eu tinha 17 anos. Era tão triste, era uma jovem, mas havia um vazio tão grande dentro do meu coração, tão ferida. Meu pai tão ausente. Eu queria tanto o carinho do meu pai. Eu buscava tanto por isso. E nunca tive. E eu lembro quando eu entrei e eu vi um povo alegre. Eu vi jovens alegres. Eu vi homens, mulheres. E eu disse: o que é isso? O que é que esse povo, o que é que essas pessoas têm? Eu lembro de Nara. Eu lembro de alguns irmãos. E naquele dia, em 1996, foi o dia que Deus mudou a minha história. No início do culto, Deus me disse que existiam várias pessoas aqui. Que existiam várias pessoas aqui que precisavam, que precisam do Senhor. Deus me mostrou pessoas que precisam renovar a aliança. Você um dia falou, um dia você confessou, mas no caminhar da sua vida, você foi no caminho contrário. E você continua com aquele mesmo vazio, com aquela mesma dor. Isso que o pastor Gustavo está fazendo aqui hoje, não é para te constranger, não é para deixar você, não. Ele está debaixo aqui de uma unção, ele está debaixo aqui de uma autoridade. Eu não sei como você chegou aqui, mas aquele que te trouxe aqui hoje, ele sabe como você está. E o irmão hoje do louvor, quando ele começou, ele disse: irmão, hoje é o dia. O que Deus tem para você é hoje, não é para amanhã. Por isso eu digo para você, meu irmão, por isso eu digo para você, minha irmã, não fique aí no seu lugar dizendo assim: ah, Senhor, eu vou fazer minha entrega aqui. Você precisa romper uma barreira. Você precisa vir aqui à frente. Você precisa olhar e dizer: eu quero esse Deus. Eu quero que esse Deus mude a minha história. Eu quero que esse Deus mude o rumo da minha vida. Se somos loucos, irmãos, eu quero te dizer algo essa noite: vale a pena ser louco. Se existe um lema, é um por todos. Jesus por todos nós, e hoje todos nós por Ele. É por Ele que estamos aqui, é por Ele que pregamos, é por Ele que vivemos, e vale a pena viver por Ele. Vale a pena viver por Ele. Por isso eu lhe digo: não se constranja.
Não se constranja. Se você não está com coragem de vir à frente, chama a pessoa que está do teu lado e diz assim: vem comigo. Vem comigo. Eu preciso dar esse passo de fé. Eu preciso que a minha vida seja renovada. Eu preciso que a minha vida seja mudada. Só Ele tem poder para transformar a tua vida. Assim como eu era uma jovem triste, sem um pai do meu lado. Assim como eu não tinha um pai. Hoje, eu tenho um pai maravilhoso. Hoje eu tenho um Deus maravilhoso. E Deus mudou a minha história. Assim como Gustavo, eu nunca imaginei estar aqui. Eu nunca imaginei o reboliço que Deus ia fazer na minha vida. Mas eu quero dizer, Ele fez. É possível. Basta você crer. Basta você se levantar e dizer: muda a minha história. Se a sua história é de tristeza, se a sua história é de derrotas, se é de desgraça, eu quero te dizer, Ele é poderoso para fazer, para restaurar e para trazer de volta a vida. Não se acomode. Não se acomode. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Que você possa dar um passo de fé. E que você possa declarar: Senhor, muda a história da minha vida. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. És o Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você que um dia firmou essa aliança com Deus e quebrou a aliança que firmou, Deus está te chamando a vir agora aqui à frente. Chegou a hora de restaurar o altar. Ele quer te encher. Você que o Senhor está te incomodando, que está mostrando que muitas vezes tem negligenciado o chamado dele na sua vida. Você que tem negligenciado o chamado, que tem muitas vezes colocado em primeiro lugar a sua vontade, o seu desejo. Eu já estou aqui na frente. Todos nós precisamos reparar o altar. Eu queria te convidar agora a fazer algo profético. Eu queria convidar você a vir aqui para reparar o altar. Quando você sair do lugar onde você está e vir aqui à frente, você está dizendo: Deus, eu reconheço que preciso da tua ajuda, que preciso te buscar mais, que preciso te obedecer mais, que preciso te servir mais, que preciso reparar o altar.
Esse chamado não é para quem não tem aliança. Quem ainda não firmou a aliança, vem aqui e fique do lado de cá, do lado esquerdo. Mas eu estou fazendo um chamado para quem já firmou a aliança. Quem já firmou a aliança, aqui desse lado, venha fazer esse ato profético agora. Irmãos, eu acho que vocês não estão entendendo. Quem é aqui que não precisa reparar o altar? Quem não firmou ainda a aliança, do meu lado esquerdo. Quem já firmou a aliança e deseja reparar o altar, do meu lado direito, aqui. Quando a música esmorece, Que você possa ter o seu momento agora de quebrantamento, de arrependimento. Que você possa reconhecer diante de Deus onde você tem falhado. ansiando oferecer. Que você possa de fato oferecer a sua vida completamente a Deus nesse Pra momento. abençoar teu coração. Refazer a entrega. Quando a música, Senhor, quando Refaça a entrega. Refaça a entrega. E o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego. O Senhor vai derramar uma unção nova hoje aqui. Algo de valor. Na reparação do altar, teu coração. o fogo virá. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Bem mais profundo, busca, Senhor. Do lado esquerdo, quem precisa olhos firmar aliança. podem Do lado direito, quem queres já meu firmou. coração. Venha restaurar o altar. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Tem muita gente que agora está dizendo assim, mas eu faço a minha entrega daqui. Eu reparo o meu altar daqui. É com você que Deus está falando. Você precisa romper isso. Como falei aqui há pouco tempo, isso é um ato profético. Ao sair do seu lugar e vir aqui à frente e dar esse passo, você estará reconhecendo que precisa de Deus, que precisa refazer a sua entrega, que precisa fazer uma entrega de fato completa. Eu te pergunto, meu irmão, será que a entrega está completa? Será que não tem nada mais na tua vida para entregar? Será que está tudo perfeito? Jesus certa vez disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Será que não tem nenhum pecado para ser confessado? Será que a palavra é mentirosa? Certamente não.
Essa palavra é para você que está aí sentado. Talvez você tenha que largar a sua zona de conforto. Talvez você esteja acomodado com o que Deus já fez na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Não se conforme com o que você já recebeu. Deus tem muito mais para você. Quem quiser receber algo novo de Deus, tome esse passo de fé. Vem aqui. Oh! Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Começa a adorar a Deus e vai ser cheio. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Oh Senhor, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, Senhor, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Bem mais profundo, busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Precisamos de Ti. Vem reacender o fogo no altar, Senhor. Vem, Espírito Santo, com Teu fogo. Vem nos enchendo. Recebe o fogo, recebe a unção do Senhor sobre a tua vida. Recebe o novo de Deus. Oh, recebe algo novo. O Senhor está sobre você agora. Ergue as tuas mãos para receber. O Senhor está passando aqui. Toca, 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 toca nele. Sinta o mover de Deus. O fogo do Senhor. Que esse fogo, Senhor, esteja consumindo tudo que não te pertence. Que o teu fogo esteja queimando o que não é teu na nossa vida. Vem com o teu braço forte, Senhor, nos restaura, nos enche, que possamos estar livres para exercer o que tu queres, para cumprir o teu propósito nessa terra, Pai.
Em nome de Jesus, que cada vida aqui, Senhor, seja um portador, Senhor, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua glória. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a Tua glória aqui neste lugar. Vem trazendo cura. E você que está enfermo, coloca a mão agora na tua enfermidade. Coloca agora a mão na tua enfermidade. O Senhor está curando toda enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Se você acabou de receber a sua cura, comece a glorificar a Deus. Se você estava sentindo dor e não está sentindo mais, comece a glorificar a Deus. Comece a agradecer. Comece a tomar posse. Amado, comece a exercer a tua fé nesse momento. Comece a agradecer o cumprimento das promessas. Agradece o cumprimento das promessas. Agradece, comece a agradecer. No mundo espiritual já aconteceu. Os teus olhos verão a glória de Deus. Será que você pode agradecer ao Senhor? Então começa a adorar a Deus. Começa a dizer: Deus, eu te amo, eu te adoro. A minha vida é tua. Eu me entrego a ti. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Que Ele possa encontrar em você esse adorador. Comece a dar um abraço no seu irmão. Abraça o teu irmão. Nós somos uma família. O Senhor quer gerar unidade no nosso meio. Comece a dizer: irmão, eu te abençoo. Se tem alguma pessoa que você precisa pedir perdão, procura o teu irmão agora e pede perdão a ele. Eu te amo. Eu te amo. Diga: irmão, eu estou aqui para o que você precisar. Eu te amo, ó Deus. Vocês que estão aí sentados, façam o mesmo. Eu te amo. Fica de pé agora, meu irmão. Eu te amo. Abraça a pessoa que está do teu lado. Eu te amo. Eu te amo. Começa a manifestar o amor de Deus. Salvação não há na terra ou nos céus rei maior. Aleluia. Que Deus. Somos um povo de aliança. Deus, príncipe da minha Vou fazer algo que precisa ser feito. Senhor do meu Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu firmo uma aliança contigo e reconheço que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Amém? Senhor Jesus, toma nas suas mãos os teus filhos que acabaram de firmar a aliança contigo diante dos homens, como diz a tua palavra. Escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. E opera, Senhor, o teu milagre em cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder. Que você possa viver
a glória de Deus, a transformação da sua vida. Vem, Senhor, trazendo cura. Vem, Senhor, trazendo cura no corpo, na alma e no espírito. Restaura, Senhor. Enche o teu filho com a tua glória. Que haja libertação. Que possa estar tocando, que o sangue de Jesus possa estar passando em cada parte da vida dele agora. Em nome de Jesus. Enche, Senhor. Em nome de Jesus. Dá força. Aleluia. O Senhor tinha me mostrado no início do culto muitas pessoas aqui na frente. E é nesse mesmo espírito de aliança, de um povo aliançado com o Senhor, renovado, cheio de poder, cheio de fé, que nós vamos dar mais um passo de aliança. Nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas em gratidão ao Senhor, porque entendemos que é Ele quem supre todas as nossas necessidades, porque nós temos aliança com Ele e estamos apenas devolvendo a Ele o que Ele tem nos dado. Não é o seu trabalho, não são as suas forças, não é o seu desempenho, é Deus. Então, nesse momento, nesse mesmo espírito de comunhão, mas de aliança, nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas em concordância com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Oferte ao Senhor com alegria, com gratidão, com júbilo, com cânticos de vitória. Aleluia, Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo. Transbordarão de óleo e vinho. E o que é que o Senhor fala para você nessa noite? Receba, receba. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo. Você crê? Você crê? E os lagares transbordarão de óleo e vinho. E diz o Senhor, a sua igreja, a sua noiva: restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus
Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Mas aqui estão, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui estão a nossa aliança com o Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor possa transbordar sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos. Ah, Senhor, mas sonda em nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau. Que o Senhor venha, Senhor, direcionando a nossa mente. Que o Senhor venha nos ensinando, Senhor, a ter com sabedoria e saber também dividir com os outros. Nós te agradecemos, nós colocamos os nossos sonhos diante de Ti, Senhor. Eu gostaria que você erguesse sua mão. Você que tem um sonho, você que tem metas, você agora vai orar. Você trouxe a sua oferta, você trouxe o seu dízimo. A palavra de Deus diz: trazei o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Você tem sonhos, você tem metas, você tem um propósito no seu coração. E eu queria que agora você pudesse erguer as suas mãos, em aliança com o Senhor, orar ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, o teu povo está apresentando os seus sonhos, o desejo do coração. Ah, Senhor, que esses sonhos, esses desejos possam estar alinhados com os teus sonhos para as nossas vidas e com os teus desejos. Ah, Deus, que o Senhor possa ouvir a oração do teu povo e que o Senhor possa derramar sobre eles a chuva de Deus, a chuva de Deus, a chuva de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Eu queria pedir só um pouquinho ainda da sua atenção. O culto ainda não acabou. Tinha uma irmã para apresentar uma criança, a Isabela. Ainda está? Está aqui a criança? Não? Então você pode se sentar um pouco. O apóstolo, nós temos nós queremos fazer uma honra nesta noite. O apóstolo Doriel vai estar vindo. Pai, nós te agradecemos pela vida da Isabela. Nós te agradecemos pelo milagre da vida. Que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa direcionar os seus caminhos. Ah, Deus, onde quer que essa criança pise, onde quer que essa criança toque, haja diferença. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir os caminhos e que ela possa ser próspera, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós gostaríamos de chamar, agora nós vamos honrar uma jovem. E nós gostaríamos de chamar a família. Onde está a família? Enquanto eles vêm, eu gostaria de dar alguns avisos. Enquanto eles vêm, vamos fazer o seguinte, lembrei. Como poderíamos esquecer do nosso jejum? Quem está de jejum? Vamos entregar o jejum, crente? Essa semana foi luta, foi posicionamento, né? Tiramos o que mais gostávamos e controlamos a nossa língua para não murmurar. É luta. E nesse momento eu gostaria que você que está de jejum ficasse de pé. Nós estamos num propósito, até a festa de Pentecostes, por mais de Deus.